Oi gente, eu me chamo Liana, estou aqui para nós fazermos uma oficina de stencil e customização. Então, vim vestida já com algumas peças customizadas, né? Como por exemplo as luvas que eu estou usando, que foram um dia meias, né? Que furaram nos cantinhos, né? Nas pontinhas eu cortei e costurei, né? Refiz, né? Outro exemplo de customização, só com a costura mesmo, né? É uma máscara feita com um retalho de tecido que eu tinha aqui. Então que eu usei um fio de crochê, né? Que é o que eu costumo utilizar nas minhas customizações, né? Então aqui uma máscara, né? Para nós usarmos. Bem customizadinha, como vocês podem ver. Também tem customização aqui no meu casaco, ele era um casaco de brechó, né? Então, foi colocado um pedaço de tecido para a manga, né? Diferenciado. E também do mesmo tecido da manga aqui um retalho, né? Que a gente pode chamar de patch também, né? Que faz alusão ao patchwork, referência a patchwork, né? Então aqui a costura feita com uma pintura à mão aqui no caso, né? E a camiseta também que eu tô vestindo, ela era muito apertada pra mim. Eu abri, né, e coloquei retalhos de uma outra camiseta que já tava bem desgastada, que eu tinha, né? Já era bem antiga. Então eu abri dos dois lados e coloquei também com essa costura feita à mão, que vocês podem observar. De pontos bem largos, bem aparentes, né? Bem rústica a costura. E ela tá também com um stencil, né? Então, gente, aqui tá a placa do stencil dessa camiseta, né? Foi feito com uma radiografia reutilizada que eu tinha aqui em casa, né? Na verdade, isso aqui então seria o negativo da placa de stencil, né? A parte que iria para descarte, mas que eu então também utilizei aqui para essa camiseta, né? Para fazer esse retalho. Então, também trouxe um outro exemplo aqui, né? Mais como via de gerar inspiração, né? De repente. Uma bolsa, uma eco bag, né? Uma sacola. Então, com um super retalho, com o stencil aplicado e a costura também, né? Como eu já havia mostrado, essa costura eu costumo muito usar mesmo essa linha de crochê, mas pode ser utilizada a linha comum sem nenhum problema, né? Isso vai depender muito do gosto de cada pessoa e do que tiver em casa também é bem importante, né, gente? Então, os materiais vão ser apresentados, né? As técnicas passo a passo também, né? Vamos fazer com que tudo seja bem acessível, né? Então, sempre visando isso da sustentabilidade, de reutilizar o que temos em casa, tecidos, peças que já tenhamos, que queiramos reciclar, dar uma nova vida, né? Uma nova cara, né? Colocar mais a nossa identidade. E também a ideia dessa oficina é trazer as artes visuais para o nosso cotidiano, para o nosso corpo, para a nossa vestimenta e trazer essa consciência crítica também, né? De o que eu coloco no meu corpo, o que eu desejo colocar no meu corpo, ou né, nos meus adereços, na minha bolsa, na minha mochila, seja lá onde for, mas o que eu estou escolhendo para colocar, né? Então, historicamente, podemos trazer dois exemplos bem significativos, bem importantes, né, de trazer para a vestimenta, né, para o seu comportamento também, através da vestimenta. A vestimenta se integra com o comportamento, né? E então é isso, é o movimento punk e o movimento hippie. Vamos trazer esses dois como exemplos bem fortes, assim, para nos basearmos, né? E outro exemplo também que povoou aí a infância de muita gente, né? Foi a Emília, boneca de trapos, né? Então traz toda essa estética do remendo, do trapo, né? Que também tem um pouco a ver, traz um pouco da infância, assim, o remendo no joelho, o remendo no cotovelo, né? E da reutilização e do reuso, não jogar a vestimenta fora, né?
reciclar, reutilizar, rever, revisitar, né? Então vamos muito por esses caminhos, né? Aqui atrás de mim no meu cenário aqui também temos umas aplicações de stencil, de serigrafia, de pintura à mão. Também foi um pano aí que eu dei vida a ele, quer dizer, ele já era vivo, né? Mas eu dei uma outra cara, uma outra estampa de fato, né? Então vamos aos materiais necessários. O primeiro passo é escolher a peça a ser customizada e estampada. Materiais para o stencil: placa de madeira MDF ou suporte resistente, caneta marcador permanente, estilete e radiografias para serem reutilizadas, ou papel cartão ou folha de acetato. E o material para estampa: tintas para tecido, na cor preferida, na cor de sua escolha. Eu indico a cor fix ou acrylex, que se encontra facilmente em lojas, né? Potinhos pequenos mesmo. Pedaço de espuma ou esponja ou rolinho de 5 centímetros. Espátula, pratinho de isopor, que vem com os alimentos, né, que nós compramos. Pote plástico, né, pode ser diversos, de iogurte, de requeijão, né, do que seja. Flanela, papel cartaz. Ou também a placa de madeira MDF também pode servir nesse caso. Material para a costura ou a customização: eu sugiro a linha de crochê número 5, também pode ser a linha de costura comum. Caso vocês escolham a linha de crochê número 5, então eu sugiro a agulha 6/0 para poder passar essa linha, que ela é mais grossinha, né, pela agulha. Tesoura e alfinetes. Então agora vamos para a parte do desenho de nossa placa, né? Nós também podemos fazer um rascunho antes, né, da nossa frase ou do nosso desenho num papel antes de passar para a radiografia. E no caso, estou passando diretamente para a placa, já estou escrevendo, né, a frase que eu desejo, e também farei um pequeno desenho. Então estou utilizando caneta marcador permanente, né? E já está ao lado ali, porque vai ser a próxima parte, o corte, né? Já está o estilete ali no aguardo. Então, para fazermos o corte, nós precisaremos de um estilete, né? E pode ser um estilete bem simples, desses escolares que encontramos em papelaria, né? Não tem... É importante também, caso, né, se já tem em casa, mas caso vá adquirir, vá comprar, compre aqueles que tem a parte, né, de cima do estilete, a ponta, ela é móvel, ela sai e ela tem uma fissura que ela é feita para poder quebrar a lâmina do estilete quando ela estiver ficando cega, né, sem fio. Então ela serve para quebrar, para nós podermos continuar utilizando o estilete, né? É como fosse para afiar o estilete, né? Essa parte pretinha ali da ponta, né? Ela sai, ela é móvel, tá? E então essa fase aí da placa, né, da máscara de stencil é muito importante, né? Ter atenção ao que está fazendo para não se cortar, né? Também por isso, a placa de madeira está ali embaixo de MDF, para que não risque a mesa, caso a pessoa esteja fazendo no piso, para não risque o piso. Existem também materiais mais adequados, umas placas feitas para o corte mesmo, né, de um material específico, que pode ser comprado em papelaria, mas, né, sempre vamos tendo essa ideia de reutilizar o que temos em casa, né? Vamos ver o que podemos encontrar em casa
para usar para fazer a nossa placa, tá? De preferência. Então é isso, né, sempre uma atenção, né, né, a superfície onde fizermos os cortes ser firme para nós não nos machucarmos. Agora vamos partir para a estampa. Então, estou colocando a placa de MDF dentro da sacola de algodão cru, que é um tecido super indicado para estampa, né? É muito receptivo esse tecido para tinta. Ao lado, então, temos também um retalho de tecido, que vai ser estampado com outra placa de stencil que já tínhamos em casa. Então, estou fazendo numa mesa, né, que é importante que, né, seja plana a superfície para estamparmos, né, para facilitar, então, né. Então, pode ser na mesa ou no piso, desde que seja superfície plana. Aí, estou utilizando um rolinho de espuma de 5 centímetros, né. Com o rolinho fica mais rápida a estampa. No entanto, tem mais risco de borrar. Eu digo isso porque então a tinta pode vazar para dentro da placa e borrar nossas letras e nosso desenho, no caso, né? Após fazermos isso também, depois, para o tecido não grudar, porque a tinta passa, por isso essa tábua está dentro da bolsa, a tinta passa para o outro lado. É sempre importante nós soltarmos o tecido da tábua, tá, gente? Logo após estampar. E nessa outra placa, então, nós estamos utilizando uma esponja de cozinha, que tá novinha, mas pode ser uma esponja que já tenhamos em casa, não tem problema nenhum, né? Aquelas esponjas que já estão bem usadas, assim, bem antigas. Aí, na outra placa utilizamos uma tinta de tecido da Acrylex e agora nós estamos utilizando uma tinta de serigrafia que também é para tecidos, né? Então nós tiramos um pouco de tinta com a espátula, colocamos no pratinho de isopor para facilitar nós mexermos com a tinta, né, gente? Então, como vocês podem observar, eu tô dando batidinhas com a esponja sem encharcar ela de tinta. E fazendo isso porque isso então auxilia que não borre, né, que não saia então tinta do esquadro. E é importante segurar firme a placa de stencil também para não borrar a nossa estampa, tá, gente? E agora logo após terminar, então, tá colocando tudo no potinho para limpar. Depois podemos também limpar essa placa, lavar para que ela dure mais tempo, a placa do stencil. E aí então nós vamos soltar o tecido para que ele não grude nessa placa. Isso serve lá para a bolsa também. Então, aí as duas peças estampadas, né? E vamos para a próxima fase, que é a costura, né? Como vemos ali, temos os alfinetes, que é onde estamos prendendo o nosso retalho estampado, já sequinho, né? Como essas tintas são à base d'água, elas secam super rápido, né? De forma geral, a não ser que o clima esteja muito frio ou muito úmido, né? Mas em geral seca muito rápido, né? Muito ligeiro. Então, com os alfinetes, né, nós colocamos a peça onde queremos para iniciar a costura, a customização. Então aí estou com uma agulha, né, 6/0, que é onde passa essa linha de crochê número 5, tá? Essa é uma linha
que é uma linha de crochê mais fininha, tá, gente? Mas, né, não muito grossa, porque senão ela não passa, né, em qualquer agulha, né? Não fica tão simples. Aí também estamos vendo algumas linhas mais comuns que a gente usa de costura, que também pode ser. Também nós podemos sempre customizar com cola pano, que nós poderíamos colar esse retalho na bolsa, né? E também poderíamos usar alfinetes de segurança, também para, né, fazer um estilo assim, colocar nossos patches, nossos retalhos com alfinete de segurança, também é possível. E nesse caso, então, usando a linha de crochê mais fininha, essa número 5, né, por dentro da peça, né, primeiro demos um nozinho. Eu costumo fazer assim, para essa costura mais aparente, mais rústica, eu faço com linha dupla, né? Cada pessoa também pode ter sua maneira de fazer, né? A minha forma costuma ser essa, né? Que me agrada muito o resultado também. Então foi linha dupla com um nozinho apenas e iniciou por dentro. Depois nós vamos puxando e por aí vai, né? Então essa peça leva essa parte da costura, ela é mais longa, né? É uma parte mais meditativa da customização. Eu acredito que pode ser sempre, né, uma boa forma de se acalmar do dia, né, de entrar assim profundamente nessa manualidade que também vai relaxando a nossa mente, né, um processo meditativo, né. Claro que quando estamos aprendendo, né, temos que ter atenção, né, e muitas vezes a linha se enrola, né, nós temos que ir lá tirar o nó, que acontece às vezes a linha se enrolar, tá, gente? Então sempre vamos olhando de vez em quando como é que tá ficando a costura por dentro, tá? Importante. Para não acontecer esse tipo de coisa. Mas é tranquilo, né? Para quem, né, nunca fez, né, paciência, a parte de colocar a linha na agulha sempre é um tema, né? É meio demoradinho às vezes, tá? Tentem achatar bem a linha, né? Deixá-la bem estreitinha, bem fininha para conseguir passar na agulha, tá bom? E é isso. Daí as customizações podem ser feitas, né, nas mais diversas peças, né? Quando a peça for muito sintética, né? Por exemplo, uma mochila, né? Nós podemos estampar tecidinhos ou até mesmo só pegar tecidinhos coloridos ou do que quisermos e nós podemos daí costurar na nossa mochila, na nossa calça, na camiseta, na bolsa, né, no boné e por aí vai, né? Não tem limites, né, ao que nós podemos reutilizar e as ideias que podemos também colocar, né, nas nossas peças e nas nossas vestimentas. Então, nesse processo todo que estamos passando aqui juntos, né, de conhecer essas técnicas, né, de também pensar qual superfície, qual peça minha, qual vestimenta minha eu posso, né, customizar, eu posso, né, colocar a minha cara, né, as minhas ideias. Então, todo esse processo ele faz parte, né, de um plano mais identitário, né, da gente se reconhecer no que veste, né, de nos reconhecermos, de nos colocarmos socialmente, né, então tem toda uma reflexão acerca desses temas, né, para além também, né, claro, de toda essa, né, de ter em mente a sustentabilidade, né, o reuso, a reciclagem, né? A reutilização. Então é isso, né? Espero que façam peças bem, né, bem queridas por vocês, que, né, curtam os processos, né, interiores e exteriores de vocês através dessas técnicas tão simples e tão interessantes, que são, né, as máscaras de stencil e a costura, customização.